Olá pessoal, eu sou a professora Rita Belchior. Nós estamos aqui para falar da unidade de número 3 e 4 da disciplina de auditoria contábil. Nós preparamos esse material como base para nos nortear quanto aos assuntos a serem trabalhados. O primeiro assunto será a execução do trabalho do auditor. Segundo, a auditoria de contas patrimoniais, auditorias de contas de resultado e pareceres e tipos de relatórios de auditoria. Vamos começar falando sobre a execução do trabalho do auditor. Atuando como auditor interno, o profissional ele deve se preocupar com a detenção de erros e fraudes, deve propor formas de evitá-los. Na auditoria, essa preocupação ela não faz parte diretamente dos objetivos, mas deve ser relatada caso existam possibilidades desses eventos afetarem as demonstrações contábeis. Os papéis de trabalho de auditoria, eles constituem um registro permanente do trabalho efetuado, dos fatos e das informações obtidas, bem como das conclusões sobre os exames. É com base nos papéis de trabalho que o auditor ele irá relatar suas opiniões, críticas e sugestões. Nós organizamos aqui os principais objetivos, tá, que deverão conter nos papéis de trabalho. Então, quais são os objetivos de se realizar um papel de trabalho? Bom, ele vai auxiliar o auditor na execução dos exames, dos documentos, das demonstrações, dos relatórios auferidos. Ele também vai evidenciar o trabalho feito, bem como as conclusões emitidas por este profissional. Vai servir de suporte à construção dos relatórios. Ele vai constituir um registro, possibilitando futuras consultas, caso o administrador, o sócio, o diretor da empresa queira consultar o relatório de auditoria, determinar se o serviço foi feito de forma adequada e eficaz. O que deve conter? Bom, informações e fatos relevantes, escopo do trabalho, ou seja, tipo, como se deveu a execução daquele trabalho, as fontes de informações, é importantíssimo ter relatado as fontes, Se estamos referindo observações acerca de uma informação, primeira coisa que eu tenho que mostrar, como trabalho de auditoria, é de onde foram obtidas essas informações. Elas são de fato confiáveis, elas são verídicas, certo? E por fim, as opiniões e as conclusões do auditor que está executando essa tarefa. Auditoria nas contas do passivo, do ativo. Nós vamos falar agora sobre as contas do patrimônio, Antes da gente entrar nas três principais contas, a gente vai fazer uma relembrança sobre o que é contas patrimoniais. Na contabilidade, nós temos dois grandes grupos, contas de resultado e contas patrimoniais. Como o próprio nome diz, as contas patrimoniais são aquelas que constituem, que evidenciam a constituição do patrimônio empresarial. Sejam as entradas, ou seja, as origens desse patrimônio, bem como as aplicações realizadas dentro de um determinado período. Dentro desse escopo, nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. O ativo são as contas onde nós evidenciamos as aplicações, ou seja, ele é composto de bens e direitos. Aplicações oriundas de onde, professora? Bom, os recursos eles têm origem nas contas passivas, seja passivo circulante ou de longo prazo, ou seja, obrigações para com terceiros, ou capital próprio, no caso, patrimônio líquido. Mas é por meio das contas passivas, que nós temos a entrada de recursos na organização. Uma vez oriundo desses recursos, nós fazemos a aplicação deles, que é justamente o que demonstra toda a composição do ativo patrimonial. Por falar nesse grupo de contas, nós vamos falar como é realizada a auditoria neste grupo. Para a elaboração e a aplicação dos programas de auditoria para as contas do ativo, devemos estar atentos
aos objetivos a serem atingidos. Então, quando eu faço a auditoria do ativo, o que exatamente eu procuro ou o que exatamente eu devo observar? Vamos lá. Primeiro, determinar se foram utilizados os princípios da contabilidade, ou seja, se tudo está lançado conforme as regras, as normas contábeis. 2. Determinar se as classificações estão corretas, ou seja, se de fato estamos diante de contas do ativo circulante, ou seja, com alta rotatividade, ou passivo, ou ativo não circulante, ou seja, são as contas que demorarão, né, mais do que um exercício social, ou dentro desse grupo, nós temos aí o ativo imobilizado, o ativo intangível, nós temos os investimentos, tá certo? E então, observar a classificação das contas, se de fato elas estão no registro, né, compatível ao grupo a qual pertence. Apurar se existem de fato as disponibilidades mencionadas, assegurar de que os títulos negociáveis e as inversões financeiras realmente existem, apurar se todos os rendimentos produzidos foram devidamente recebidos e contabilizados. No caso dos direitos a receber, eles são a receber por quê? Receber de quem? Receber de transações realizadas a prazo. Então, eu fiz uma venda a prazo e eu tenho direito a receber para com aquele cliente. A mercadoria já foi, acompanhou o cliente, ficou comigo o quê? O direito a receber. E com o cliente, uma obrigação a pagar. Então, certificar-se se essas transações de fato ocorreram, né, e foram devidamente contabilizadas. Apurar se as contas a receber de clientes são autênticas, se tem origem de transação relacionadas com as vendas, ou seja, esse do número 6 nós acabamos de explicar, tá? Assegurar se os estoques existem fisicamente e se de fato são de propriedade da empresa e constatar a existência, posse e a propriedade desses bens, não só do circulante, mas do imobilizados também, tá? Então, são mais ou menos esses assuntos que são levados em consideração ou relevantes na hora de se fazer uma auditoria nas contas do ativo patrimonial. Quanto à validação, nós temos aí algumas observâncias a fazer. Primeiro, a existência, ou seja, verificar, tá certo? Pessoalmente, aí ele observa aí, ó, verificar pessoalmente, ou seja, em loco, a existência desse bem. A avaliação, como é que foi feito o registro? Nós sabemos que pelo princípio, né, princípio contábil é pelo registro, pelo valor nominal, ou seja, o valor de entrada. Onde é que eu vejo isso? O valor da nota fiscal. Então, verificar de fato se o registro está adequado. A autorização, ou seja, os bens foram adquiridos com a expressa autorização dos administradores. Propriedade, verificar-se, né, quanto à existência formal dessa propriedade. Ou seja, ele tem a posse, aliás, ele tem a propriedade ou apenas a posse para a utilização deste. Restrições, eles estão livres de qualquer gravames, ou seja, existe alguma restrição que impeça a realização dele? De fato, ele está integralizado ao patrimônio dessa empresa ou não? Nesse caso, ele vai certificar se o bem, né, ou o direito, ele está alienado de alguma forma. Exatidão dos valores, aí ele vai refazer os cálculos, né? Se for bens, por exemplo, do imobilizado, verificar quanto tempo, a existência, a utilização, fazer as adequações acerca da depreciação, enfim, certificar da exatidão dos números registrados. Utilidade, os bens ainda serão úteis, os estoques eles são obsoletos, são inservíveis. Então, neste exame, o autor ele vai certificar-se, tá? Se o bem de fato está sendo utilizado, né? Caso o bem esteja na operação, ele deverá ser registrado no imobilizado e sendo submetido ao registro da depreciação. Não sei se vocês lembram, mas a depreciação ela é o desgaste físico do bem. Super normal, né? Salutar que ela ocorra à medida que a gente vai utilizando os bens. Eles vão tendo seu desgaste natural, seu desgaste físico, e o nome desse desgaste, né, o nome técnico disso, é depreciação.
Se for no ativo intangível, é a amortização, e nós temos ainda para recursos minerais e florestais a exaustão. São contas dedutoras ou amortizadoras do grupo ativo. Passando agora para as contas do passivo. Como já foi dito anteriormente, passivo representam as obrigações. No caso, nós temos as obrigações para com terceiros e nós temos as obrigações para com a organização, obrigações próprias, né? Então, obrigações para com terceiros é ativo e, no caso, a obrigação própria é o patrimônio líquido. Bem, na elaboração dos pareceres, dos programas de auditoria para as contas do passivo, devemos estar atentos aos objetivos de determinar se eles pertencem de fato à empresa, determinar se foram utilizados os princípios gerais, geralmente aceitos, determinar a existência, se existe, ativos dados em garantias, determinar se estão corretamente classificados nas demonstrações financeiras, se as divulgações cabíveis foram expostas nas notas explicativas. Quanto à validação, mesma coisa, existência, será que de fato, essas obrigações, elas foram registradas, elas existem verdadeiramente? Isso requer um exame, uma observação mais detalhada nas documentações, confirmação para com terceiros. Então, toda essa preocupação de averiguar se de fato essa obrigação existe. A avaliação. Nesse exame, ele vai certificar-se do registro original das obrigações, ou seja, de acordo com o princípio da contabilidade, a obrigação principal, mais os agregados, ou seja, juro, multa, mora, certo? Autorização, se elas foram contraídas com uma autorização dos administradores para que a empresa ela contraia uma obrigação, pessoal, é necessário, que ela tenha o aceite, o aval de um responsável legal. Obrigatoriedade, a obrigação registrada ou não registrada é de fato de responsabilidade da empresa auditada. Então, nesse exame, que é complementar ao exame de existência, ele valida a responsabilidade da empresa quanto à obrigação, assim como o prazo da exigibilidade, ou seja, da amortização, verificando a segregação do registro, ou seja, se ela é circulante ou não circulante, certo? Exatidão dos valores, cálculos corretos de representação dos passivos. Esse exame ele valida os cálculos respectivos, certo? Citamos como exemplo a atualização dos tributos com base na taxa Selic, assim como os cálculos dos encargos, sobre os empréstimos, sobre os financiamentos. Então, de fato, agora usando a matemática e estatística, certo? É verificar as anotações e refazer os cálculos numéricos, a fim de confirmar, tá certo? Os registros, das obrigações assumidas por essa determinada organização. Na conta de patrimônio líquido, ela também é uma obrigação, só que agora uma obrigação própria, Então, quais são os objetivos que nós temos enquanto auditorias em contas patrimoniais? Bom, determinar se as ações ou o título de propriedade do capital social estão adequadamente autorizados, determinar se todas as normas descritas nos estatutos, nas obrigações sociais e legais foram cumpridas, determinar se foram utilizados os princípios da contabilidade no tocante ao registro, tá certo? Dessas obrigações, determinar a existência dessas obrigações, determinar se o patrimônio líquido ele está corretamente classificado, se as divulgações cabíveis foram expostas nas notas explicativas. Quanto à validação, nós temos as mesmas propriedades. Verificar a existência, verificar a avaliação, verificar a autorização, ou seja, as destinações de lucros
foram procedidas com a expressa autorização dos cotistas, dos acionistas. Bom, se os registros cabíveis, né, contábeis, perdão, se encontram amparados por documentação legal devidamente aprovada. Obrigatoriedade. A obrigação registrada ou não registrada é de fato de responsabilidade da empresa auditada. Estão adequadamente autorizados e previstos em estatuto e contrato social. Está escrito lá, né? Ou seja, o recolhimento, a taxa, a percentagem, né? O destino do lucro está expresso lá. E por fim, a exatidão dos valores, ou seja, verificar os cálculos, se os cálculos estão corretos, tá certo? Quanto à representação dos eventos, das mutações do patrimônio líquido, ou seja, constituição de reserva legal, estatutária, destinação de resultados para dividendos ou retirada de lucros, ou seja, verificar, né, se o recolhimento, se o destino desse resultado está correto ou não, se está previsto, né, se está descrito lá no contrato social, no documento de validação da empresa. Então, é fazer essa observação de fato. Nas contas de resultados, são aquelas contas que confrontam as entradas versus as saídas. O que é que ocasiona esse confronto? O resultado, tá certo? Das operações realizadas pela empresa. Esse resultado ele pode ser positivo ou negativo. Então, quando nós temos uma receita maior que os gastos, consequentemente, nós temos o saldo positivo, ou seja, resultado operacional superávit. Quando nós temos as receitas menor do que as obrigações, ou seja, do que as despesas, dos que os gastos operacionais, nós temos um resultado negativo, né? Ou seja, prejuízo. Então, um resultado deficitário. Nós temos aí um enlace de contas, confrontando essas entradas, essas saídas. Receitas, né? O principal, começa tudo por ela, né? São as principais entradas da organização, entrada de numerários, decorrente de vendas, da prestação de serviços. Nós temos diversos tipos de receitas, operacionais, não operacionais, financeiras. Então, isso requer, de acordo com cada grupo auferido, nós temos os gastos, onde os gastos são compostos de despesas, de custos, de investimentos, certo? Cada um tem uma finalidade distinta, onde a despesa são gastos relativos à obtenção de receitas, custos, gastos relativos à obtenção de produtos ou serviços, investimentos, gastos atribuídos em função da vida útil, né, de benefícios futuros por eles realizados. Então, mas ambos representam gastos e eles deduzem, né, amortizam parte dessa receita. Os resultados, temos o resultado operacional bruto, resultado operacional líquido, enfim. Na elaboração do programa de auditoria, né, das contas de resultado, devemos ter alguns cuidados. Elencamos aqui alguns. Bom, a DRE, tá certo? Requer muita atenção, onde os eventos registrados basicamente são compostos de receitas versus contas a receber, custos versus estoques, despesas, né, versus diversos gastos. Logo, o volume de lançamentos é expressivo e aumentando o desafio do auditor no processo de validação. Não por acaso, mas a época mais indicada para análise desse grupo de contas é na visita anterior ao fechamento do exercício, ou seja, do pré-fechamento. Por que no fechamento do exercício? Porque nós fazemos, aliás, a apuração do resultado no final do exercício social, ou seja, após um ano, convencionalmente. Então, no final do exercício é que nós iremos fazer a apuração deste. Aí o que ele diz aí? Nós devemos fazer a visita no pré-fechamento, ou seja, né, um pouquinho antes desse encerramento ser realizado. Todo programa de auditoria, ele cumpre o seu papel, tendo como principal objetivo garantir que os eventos dos resultados da empresa representem de fato a geração ou não de riquezas. Então,
se classificadas e divulgadas de acordo com as regulamentações pertinentes, se as contas, se referem de fato à geração de valor da empresa, se suportadas por documentação hábil legalmente aceitas. Destacamos que o procedimento de revisão analítica, que basicamente é a colocação dos valores de uma mesma conta de resultado, com o objetivo de analisar a sua respectiva flutuação. Apresenta-se como um instrumento eficaz para a análise das contas de resultado. Então, só para fechar aquele tópico, nas contas de resultado eu tenho que verificar a exatidão dos números, fazer uma relembrança aí de tudo que entrou, se os grupos de contas estão registrados, nos locais corretos, observando sempre os princípios contábeis, não diferente do outro, mas o princípio que rege esse lançamento é o princípio da competência, ou seja, antes da realização do fato, ocorreu o fator gerador da conta, lança, independente da realização deste, certo? Passando agora para os pareceres e relatórios de auditoria. Esse é o nosso último assunto do nosso vídeo do número 2, ou seja, fazendo aí uma revisão geral sobre as unidades 3 e 4. O que nós podemos dizer sobre pareceres de auditoria? O parecer ele deve ser sustentado em bases confiáveis, escrito com o objetivo de esclarecer, interpretar e explicar os fatos para um interlocutor que não é tão especializado quanto o parecerista, de preferência usando como referência os artigos comprovados em leis, ou seja, tudo isso que vai embasando e explicando a opinião deste. Após a realização da revisão dos trabalhos e conclusão ou formação da opinião final, o auditor elabora uma minuta, assim como a minuta de sua opinião e modelo de parecer de auditoria, certo? Então, assim, dá-se como concluso os trabalhos do profissional de auditor, restando apenas as reuniões de alinhamento com o cliente. O citado fechamento dos trabalhos passa pelos seguintes cuidados: reunião com debate e consenso, obtenção da carta de responsabilidade do cliente, a apresentação do relatório, assim como o relatório de recomendação para melhoria dos controles internos, este com os comentários do próprio cliente, certo? Alguns cuidados quanto à emissão deste parecer devem ser tomados. Por exemplo, em situações normais, o parecer é dirigido aos acionistas, cotistas da empresa. Em circunstâncias próprias, ele é dirigido ao contratante do serviço. Ele deve identificar as demonstrações contábeis sobre os quais o trabalho foi desenvolvido, deve ser datado, assinado pelo contador auditor, responsável pelo trabalho e ou pela empresa auditada, de auditoria, contratada, com os seus respectivos registros, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Parecer sem ressalva, como o próprio nome já diz, tá? É quando é emitido, tá certo? Ele é emitido quando o auditor conclui sobre todos os aspectos relevantes, tá certo? Que implica na afirmação de que, tendo havido os pareceres em procedimentos contábeis, os efeitos delas foram adequadamente determinados. Nesse caso, ou seja, não é requerido nenhuma referência no parecer, ou seja, as demonstrações foram preparadas de acordo com os princípios, os saldos eles representam adequadamente a posição patrimonial ou de resultado, a apropriada divulgação de todos os assuntos relevantes às demonstrações contábeis foram feitas, as classificações estão corretas, tá certo? Os cálculos contábeis estão batendo. Então, tudo isso foi observado e foi constatado a normalidade desse registro. Então, o auditor, ele elabora um parecer sem ressalva, ok? Próximo, parecer com ressalva. Então, como o próprio título diz, é o contrário, tá certo? Quando, no exercício do trabalho, o contador, ele identifica uma inadequação,
Ou seja, um problema de emissão de opinião onde o cliente contratante ele não concorda com a visão do auditor, ou então não procede o ajuste contábil sugerido. O profissional de auditoria ele utiliza-se da modalidade de parecer com ressalva para a formalização da opinião. Ou seja, como já foi dito no início do vídeo 1, no decorrer do vídeo 2, o trabalho de auditoria ele é de observação, tá? De adequação, mas quem executa é o proprietário da empresa. Então, eu observei que tem uma inconsistência nos lançamentos. O que eu faço? Eu formalizo essa inconsistência, eu coloco a minha opinião sobre a inconsistência, eu coloco a lei onde está descrito, né? Está descrevendo a inconsistência, porém, tá? Eu formalizo a minha opinião. Se ele vai acatar ou não, isso já está fora do trabalho de auditoria. Então, é importante destacar que a modalidade de parecer com ressalva, ela só é utilizada quando o nível de inadequação é pequeno, ou seja, problemas pontuais nas demonstrações. Parecer com ressalva, ele deve obedecer ao modelo de parecer sem ressalva, modificando o parágrafo de opinião com a utilização das expressões exceto por, exceto quanto, com exceção de, tá? Colocamos aí para vocês um exemplo de parecer com ressalvas. Então, colocamos aí 4 parágrafos, datado, né, colocado local e data, o registro do CRC do contador, e tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, caso ele pertença a alguma empresa de auditoria. Parecer adverso. Bom, parecer adverso é aquele em que o auditor declara expressamente que as demonstrações não refletem a posição que ele pretendia demonstrar, tá certo? Então, no parágrafo de opinião, ele vai explicitar, devido à relevância dos efeitos, dos assuntos descritos, e a opinião em que as demonstrações da entidade não são adequadamente apresentadas. Parecer com abstenção de opinião. Ele deve, é quando o auditor ele abstém-se de expressar sua opinião, quando ele não consegue obter uma evidência, tá certo, suficiente para sustentar. Aí ele conclui, tá, que os possíveis efeitos de distorções não detectados poderiam ser relevantes e generalizados. Então, a abstenção da opinião não elimina a responsabilidade de mencionar qualquer desvio. Então, ele pode mencionar que houve um desvio, porém, ele também vai colocar que os documentos apresentados não têm fundamentação suficiente para formar a opinião dele. Então, ele pode se abster. Colocamos aí para vocês um quadro com o resumo dos principais tipos de pareceres. Então, natureza dos problemas, ó, sem problema, relevante, mas não abrangendo todas as demonstrações financeiras, parecer sem ressalva. Abrangendo as demonstrações, também ele pode colocar sem ressalva. Incertezas, parecer adverso ou abstenção de opinião, caso ele não tenha fundamentação para isso. Discordância, parecer, exceto por, parecer adverso. Limitação de escopo, parecer exceto por, abstenção de opinião. Todos esses assuntos, eles são tratados nos e-books da unidade 3 e da unidade 4. Esses exemplares, eles estão disponíveis no site da instituição. Vocês podem também estar procurando os tutores para tirar eventuais dúvidas. Esse material que estamos apresentando, né, ao longo desse vídeo também vai estar disponibilizado para vocês. E eu espero ter ajudado e contribuído para a formação acadêmica de vocês. Certo? Desejo a todos bons estudos e até mais.